Lu, é um prazer receber você aqui na Travel 3. Obrigada por aceitar o nosso convite, né, para a gente fazer um bate-papo. E antes da gente Com muita saudade, Clau, muita mesmo. morrer de saudade de você. Aliás, hoje um Zoom é quase um encontro presencial, não é, Lu? Com certeza. Hoje é nossa vida, na verdade, né? Nosso encontro virtual acaba sendo o que a gente pode fazer hoje. É É o o que jeito tem. da gente estar pertinho das pessoas, né? Exatamente, exatamente. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para os nossos viajantes. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Alonso, eu trabalho para a GMS. A GMS é uma empresa de representação, a gente tem alguns destinos aí no mercado da América Latina, aqui no Brasil, México, Argentina, que é, na verdade, o que eu mais tomo conta, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, a gente tem escritório também na Colômbia, no Peru. A gente tem como forte, nosso braço forte é a Jamaica. A gente também tem um destino americano que é Nevada. E tem um braço da GNS, que é a Dara, que representa o Caribe mexicano. Então, a gente tem hoje esses três destinos grandes. E aqui no Brasil, eu tenho o turismo de Quito também pela GNS. Então, a gente tem quatro destinos que a gente representa aqui no Brasil e três na América Latina, fora os do México, que no México tem mais, a gente representa a Avis, a gente representa a Visit Califórnia, a Orange County, Miami, ou seja, tem bastante aí. Então, a gente está aqui na luta, colocando nossos destinos Na vitrine, né, Lu? exatamente, É, porque capacitando todo mundo e fazendo tudo que a gente pode para ajudar o agente de viagem e o operador. sim, sim. E nesse momento de ainda isolamento social ou semi-isolamento social, enfim, desde o momento da pandemia que começou até agora, eu queria saber como está a sua vida pessoal e como que está a sua rotina de trabalho. Como é que você tem se saído aí nesse momento? É uma loucura, não vou mentir, porque eu tenho dois filhos aqui em casa, então eu sou um pouco mãe, um pouco professora, um pouco faxineira, um pouco cozinheira, trabalho profissional fazendo um monte de capacitação, ou seja, de repente você vê um cachorro gritando, um filho passando, mas a gente leva, não tem essa não, a gente vai, mulher faz tudo, né? Então é como aqueles memes, né? Tem o Zoom, tem o ferro de passar, a panela, a gente vai fazendo, não tem muita escolha. E Ou a gente, e a gente não queima o zoom, não ferve a roupa, né? Nem passa demais a panela, né, Lu? Não sei, acho que a gente é meio polvo, né? A gente consegue dar conta de várias coisas. No começo era bem puxado, era super estressante, porque a gente está vivendo uma situação também que você não sabe, a gente estava muito sem saber o que ia acontecer, né? Agora, por mais que a gente já passou, tá 4 meses aqui preso, então agora a gente tem a esperança de que isso já esteja acabando, a gente vê os hotéis abrindo, a gente vê os voos voltando, dá uma felicidade. Eu, então, estou desesperada para voar, amiga. Só você sabe o tanto que a gente viajava, eu falava, não, estou desesperada. Aquele Você, cheirinho de choque de avião, ai, que desespero. você é uma globetrotter que antes da Covid vivia na ponte aérea internacional, né? Até pelo fato de representar tantas regiões e países, né, do mundo inteiro. A Então, última que eu fui foi a NATO. Depois da NATO, eu não consegui mais. você NATO. já entrou em casa e ficou, né? Uhum. Pois é, eu queria, né? A gente está vendo aí atrás de você esse cenário maravilhoso. Eu queria que a gente, nesse nosso primeiro bate-papo, que a gente falasse sobre a Jamaica, porque a Jamaica está fazendo um ótimo trabalho no combate ao coronavírus, não é, Lu?
Na verdade, a gente só tem orgulho, né? É uma ilha de 3 milhões de habitantes, uma ilha de 11 mil quilômetros quadrados, ela é super pequena, mas ela depende muito do turismo, não só, né, do turismo, porque a gente também, não sei se as pessoas sabem, mas a gente tem exportação, na verdade, de alguns produtos, como café, a gente tem exportação de bauxita lá na Jamaica, ou seja, tudo que a gente consome lá na Jamaica, os produtos dos hotéis são plantados lá mesmo, então a gente não precisa exportar, mas o produto interno bruto do turismo é muito alto lá e a gente ficar sem o nosso muro de arrimo é muito complicado, ver os hotéis fechados e não ter voo. Mas Sim. desde o dia 15 de junho a Jamaica abriu, lógico, com o selo do Safe Travel, inclusive foi um selo, foi o 7º destino do mundo a ter esse selo. Vai ficar piscando aqui atrás da minha praia? Eu tô Foi o vendo que sétimo, ela tá é o piscando. sol que está batendo. Tá. Foi o 7º, vou ver se eu viro, Agora você tá com tá o vendo? guarda-sol. Aí, É o sol, tá tudo é o bem. 7º destino do mundo a ter o selo, né, da WTTC, do Safe Travel, então foi super importante. Eles fizeram várias consultorias de como abrir da melhor forma possível, tanto para o jamaicano que mora lá, quanto para o turista. Sim, Tá, a gente hoje do Brasil não consegue chegar se não for via Estados Unidos, né? Porque a gente está esperando a Copa voltar a voar, que dia 4 de setembro está aí já, se Deus chegando. quiser. Está Isso. aí nosso primeiro voo via Panamá. Mas a Jamaica já está recebendo o norte-americano? Já, a Jamaica já está recebendo norte-americano, mexicano, canadense, europeu. A Jamaica, obviamente, seguindo os protocolos, né? Os protocolos de segurança, que não são poucos. Primeiro de tudo, a gente precisa entrar no site do visitjamaica.com e preencher um formulário de viagem. Esse formulário você só pode preencher 5 dias antes de viajar ou menos. Por quê? Porque é sobre o seu estado de saúde. Então, se você preenche 10 dias antes, ele não vai te autorizar a Entendi. preencher, porque ele quer saber, quanto mais próximo da viagem, como está a sua A saúde. saúde. Então, eles vão te perguntar sobre o seu estado de saúde, se você já teve Covid, se você já testou positivo, se você tem algum sintoma, tudo isso vai te perguntar todos os seus dados de passaporte, Passagem, todos os dados assim de imigração. Por tá? quê? Você vai receber no seu e-mail e, fora isso, a Mas gente isso, Lu, antes de você continuar, esse formulário é preenchido pelo passageiro online 5 dias antes dele viajar, no mínimo, né? Ele pode, por exemplo, preencher na véspera? pode preencher na véspera, mas eu sempre estou falando para os operadores falarem para eles preencherem com uns 3, 4 dias antes. Por quê? Porque pode demorar até 24 horas para você receber a resposta. Porque Ah, você vai receber no seu e-mail uma resposta de que, ok, você é bem-vindo, tá? e E esse ok você tem de imprimir? Estou te interrompendo só para. você tem que imprimir. Esse ok tem um QR Code que vai ser tipo o seu GPS na Jamaica, Tá, tá? tá. E para alguns estados americanos, tipo Flórida, Arkansas, Arizona, alguns estados tem mais dois, eu acho, eles estão pedindo para anexar o teste de Covid. Por Ah, quê? Porque eles estão com um índice muito alto de contaminação. Então, somente 5 estados americanos precisam anexar esse teste de Covid. Os demais não precisam, tá? o Então, brasileiro por exemplo, precisa? o brasileiro precisa? Não, brasileiro não. Só esses 5 estados americanos que precisam, nem os demais precisam, tá? Ok. Com relação a isso, a partir desse momento você tem o teu papel, que é tipo sabe o ESTA que a gente preenche quando tem o passaporte europeu e vai para os Estados Sim, Unidos? Você sim. vai pegar esse papel e você vai viajar com esse papel já você vai ter a vacina de febre amarela, você vai ter que mostrar isso já para embarcar, Uhum. tá?
já é um indicativo de que você foi aceito no país. Chegando, obviamente que você vai passar por todos os protocolos de todos os aeroportos que você passar, né? Aqui no Brasil, depois, se você for fazer escala no Panamá, no Panamá, e quando você chegar lá em Montego Bay ou em Kingston, independente, primeiro você vai passar por aquelas câmeras de térmicas, né? Que fazem aquele scan térmico, e você vai passar por uma entrevista com um médico e uma enfermeira que vão ler aquele papelzinho que você fez, vão escanear o QR Code daquele papelzinho e vão conferir se aquilo que realmente você falou, se não tem sintoma, se você não tem temperatura, você não está com tosse, você não está com resfriado, nada disso, confere. Depois deles fazerem essa entrevista com você, eles vão escanear e você vai para a imigração. A imigração também vai escanear esse passaporte e vai conferir com o seu passaporte, obviamente com luva e com todo o procedimento, se os seus dados estavam certos, vamos escanear e você segue. Com relação, aí você vai para o procedimento do free shop, o free shop está todo sanitizado, tá? As pessoas não tocam mais nos produtos, você escolhe de longe e pede para um funcionário embalar ele para você, ninguém toca mais nos produtos, e você vai buscar sua mala. Essa mala foi sanitizada, obviamente, em todos os pontos, né? E quando ela entrou no aeroporto, por exemplo, saiu do Panamá, ela foi sanitizada para entrar no avião. Saindo do avião, lá na Jamaica, ela foi sanitizada de novo e ela é sanitizada para ir para a esteira, tá? Certo. A esteira também já está sanitizada. Então, ela passa por todos esses procedimentos, ela é sanitizada tanto com aquele spray quanto com a luz azul. Então, está todo, não tem nenhum tipo de perigo com relação a isso. Aí, a partir desse momento, você vai passar, entregar ali na aduana, não sei se você lembra, a gente pega a mala e entrega um papelzinho, que é tipo do Ministério da Agricultura, né, para falar que você não tem comida, que você não tem nada disso, Sim. e eles vão escanear e vão ver o que o médico falou sobre você, se ele te pediu o teste de PCR ou não. Ok. Se ele te pediu o teste de PCR, você vai fazer no próprio aeroporto, não tem custo, o governo está pagando, mas é uma segurança que eles querem ter de que realmente a pessoa está bem. Se o médico diz que não, que ele atesta que você não tem nenhum sintoma, geralmente, só se você estiver espirrando, com tosse, ou ele vê, assim, com o olho mais lacrimejante, né? Sim, Você sim. vê que você está com sintoma, ele pede. Se você tiver que fazer o PCR, você tem que ficar em quarentena esperando esse exame sair 24 horas. Ok. E você fica em quarentena onde? Dentro do seu quarto de hotel. Ok. De qualquer maneira, é uma segurança para o país e para a própria pessoa, para o próprio viajante, não é, Lu? E justamente fica no seu próprio quarto de hotel, numa ala, não junto com as pessoas que viajaram com você, você já é separado nesse momento, Ok. tá? Numa ala só para quem está de quarentena esperando o teste do Covid. Tá. E tem algum. Com o auxílio de médico, de enfermeira, de tudo. Esse resultado vai por QR Code para o seu hotel e ele vai te entregar para o seu médico que vai estar ali. Todo hotel é obrigatório agora ter médico e enfermeira, tá? Todo hotel tem um mini hospital, todo. Ótimo. Tá, tá. Caso você necessite, você também pode ser levado a um hospital local. Nesse momento, eles não estão cobrando nada, tá? Mas mais para frente eles vão, eu acho que vai acabar sendo mais corriqueiro e eles vão acabar pedindo para que isso se inclua nos seguros de viagem, né? Mas nesse momento, se você precisar de um hospital, eles vão te dar esse atendimento. Então, não, você não tem custo se você ficar de quarentena e não tem custo se você for para o hospital? Não, nesse momento não. Tá. E você falou num ponto importante que é o seguro de viagem. A Jamaica está pedindo que o viajante embarque com o seguro de viagem? Então, não é nada obrigatório. Eles só dizem que nesse momento viajar com seguro de viagem é mais uma segurança para o passageiro, Sim, né? sim. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, hoje em dia tem seguros já que cobrem o Covid
Então, é uma segurança para o passageiro, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. É obrigatório o uso de máscara o tempo inteiro. As únicas áreas que não é obrigatório é na parte de piscina e de praia, né? Que é aberto, né? Que é aberto, mas tem que manter a distância social. Não podem colar as cadeiras. Se Sim, aquelas cadeiras vai colando, eles vão pedir para separar. tá separado. E Lu, como está a situação dos resorts e das atrações? Todos os hotéis já estão abertos? Quase todos já abriram, sim. Alguns estão terminando de abrir porque usaram esse período para fazer manutenção, para fazer aperfeiçoamento, para remodelar, para aperfeiçoar. Acabaram usando esse período já para fazer isso. Geralmente eles usam o período de setembro, mas geralmente eles já acabaram, então a maioria já está aberto, as grandes redes já estão abertas. Obviamente eles têm uma capacidade reduzida hoje, a 40%, Justamente por causa seguindo os protocolos da WTTC, não pode ainda. Não sei se você sabe os números, mas a Jamaica teve em torno de 515 casos, tiveram 10 mortes, isso antes de abrir as fronteiras. Depois tiveram alguns casos isolados, mas foram de jamaicanos que tiveram que regressar, mas já ficaram de quarentena e já foram cuidados antes de ter contato com alguma população, então não teve nenhuma disseminação. Eles tiveram navios que ficaram lá para cuidar desses jamaicanos justamente por causa disso, né? Que muitos não conseguiram voltar para a Jamaica depois que fechou, né? Depois que fecharam os aeroportos. Então, eles tiveram que voltar agora. Então, eles ficaram de quarentena nesses navios. Não puderam ficar de quarentena em casa. Inclusive, teve uma rede de hotéis, que é o Bahia Príncipe, que deixou durante a pandemia o hotel totalmente para isso. todo para receber essas pessoas. Exatamente, para cuidar das pessoas com Covid. Eu vi ontem na tabela do Hospital Johns Hopkins e do New York Times, a Jamaica está muito bem, ela está com números baixíssimos, né? Graças a Deus, porque eles tiveram muito, muito cuidado, mas eu acho que o ponto primordial foi educar a população. Sim. Porque se você não consegue educar lá dentro, você não vai conseguir exigir que eles eduquem quem vai chegar. Sim. Eu acho que eles tiveram treinamento desde que fechou, desde março. Eles tiveram treinamento sanitário, eles tiveram treinamento de todas as áreas do hotel, eles tiveram aula de espanhol, eles tiveram uma capacitação que eu acho que eles não teriam a oportunidade de ter se não tivesse essa parada, sabe? Então, eu acho que para eles foi muito, muito importante. O país todo se preparou, né? O país todo, o governo abriu o treinamento e na primeira semana de treinamento tinha 7 mil inscritos para fazer os treinamentos. Ou seja, todos tiveram que... E quando você tem o selo da WTTC, você precisa ter horas de treinamento, né? Você não consegue esse selo se todos os receptivos não tiverem atingido um mínimo de 60 horas de treinamento com nota 8, você não consegue. Então, são várias etapas para você conseguir o selo, né? Sim. E como eles já vinham fazendo isso desde que fechou, eu acho que foi muito importante. E conscientizar a população de que, para poder abrir, eles tinham que seguir as regras, porque senão eles não iam conseguir abrir. Sim. Então, por isso que eles conseguiram abrir, foi dia 15 de junho. Sim, e além dos hotéis, como estão as atrações, os parques, enfim, museus, como que está o procedimento ou os protocolos caso eles estejam abertos? Tá, os protocolos, eles estão abertos com capacidade reduzida, com tempos também reduzidos, eles não ficam mais abertos durante um período muito grande, tipo de 9 às 5, eles ficam abertos, é que eu não sei os horários de cabeça de todos, mas eles ficam, tem alguns que ficam abertos das 10 às 3, tem outros que têm outras escalas de horário, mas mais ou menos os parques de Ocho Rios são assim. Como a capacidade é reduzida, eles só pode entrar 40% da capacidade por vez. Então, eles têm que ter o controle de quantas pessoas saem para saber quantas pessoas podem entrar. E o tempo menor, obviamente, é para que mais pessoas possam entrar, né? E visitar. Exatamente, exatamente. A carga horária é menor porque você tem que limpar, você tem. Então, isso faz com que, para o próximo, você tem que
fazer todo um procedimento. Por exemplo, na tirolesa, você tem que pegar todos os capacetes, óbvio que tem aquela touca que você joga fora, que é descartável, mas você tem que colocar tudo na câmera azul, ela tem que ficar ali 24 horas, então tem um tempo, né? E por isso que o material fica guardado. Com relação aos parques aquáticos, a mesma coisa, tudo é sanitizado e 30% os bares não estão abertos, os bares de rua, tá? Os bares dos hotéis, sim, mas os bares de rua não estão abertos e eles ficam abertos até 5 da tarde, se não me engano, alguns deles, que são mais, tipo, Margarita View, são mais para o turista mesmo, mas os de rua não abrem e as boates também não. Mas, ô Lu, se a gente pensar no perfil do brasileiro na Jamaica, me corrige, por favor, se eu estiver errada. O que eu vi quando eu fui à Jamaica, assim, o brasileiro gosta de ir para ficar no resort, no máximo fazer um passeio, visitar, né, um parque natural, a Dunn's River, né? A cachoeira Dan River Falls, E depois ele quer curtir o resort, né? Então, isso para o brasileiro eu acho que não faz muita diferença, não é? Os Não, bares. exatamente. Mas tem gente, por exemplo, que prefere aquela parte de Ocho Rios, ali onde fica Doctor's Cave Beach, que tem bar, restaurante, lojinha, que tem um pouco mais de vida, que as pessoas andam durante o dia e durante a noite. Então, ali está aberto, mas dentro dos horários que se pode ficar aberto, e os bares não podem ficar abertos depois das 5 da tarde. Tá. Então, na prática, eu penso que o que o turista brasileiro vai encontrar ao chegar à Jamaica é um país que está conscientizado com a questão da pandemia, do contágio. Então, assim, pessoas usando máscara, todos aqueles protocolos, procedimentos, o que dá uma segurança para o viajante, né, Lu? Com certeza, com certeza. Eu acho que o que eu falo para todo mundo é que nunca eu acredito que o governo iria abrir, colocando em risco, em primeiro lugar, eles próprios, porque todos têm família, todos nunca iria colocar o povo jamaicano ali, que é uma grande família, em risco, e principalmente o turista. Então, e nem teve nenhum caso de turista com Covid na Jamaica. Nenhum. Que ótimo, que ótimo. A gente acabou de comemorar o aniversário número 58 de independência, dia 6 de agosto. Ah, é? Foi. Foi festa? Deu para fazer? Não, eles não podem fazer aglomeração, mas óbvio, teve celebração, todo mundo Celebração virtual. comemorou dentro do possível. Óbvio, não teve aglomeração, mas é uma data muito importante. São 58 anos de independência, né? Que foram colônia da Inglaterra por mais de 300, ou seja, é uma data bastante importante. Data que tem de ser comemorada, claro, claro. Os voos, você acha que a Jamaica, ela, para o brasileiro, ela abrirá junto com os voos da Copa? Como ela já avisou uma data de abertura? Como é que está isso? Então, não vão abrir todos os aeroportos. Eu acredito, a Jaque havia mencionado que primeiro ia abrir por Kingston, para depois ir abrir por Montego Bay. Para quem não sabe, a Jaque é a nossa querida bola da Copa Airlines, né? A gente fala que é a nossa tudona da Copa, tudo que a gente põe a Jaque. Mas não, tem a Lia, tem várias outras pessoas incríveis lá, a Cris. E então, a gente, na verdade, eu sei que aqui em Guarulhos sai o primeiro voo com escala em Tucumã, no Panamá, dia 4 de julho. Eu sei que vai começar os voos com 2 vezes por semana, porque a gente tinha voos diários para Jamaica, por Montego Bay, e 4 vezes por semana para Kingston. Segundo o que eles avisaram, por enquanto são 2 vezes por semana, e conforme for aumentando o volume, eles vão colocando mais voos. Isso vai ser com relação à demanda, isso vai ser com relação a todo esse volume que eles vão ter. O que eu falei de Latam também, o que eu falei com eles era que o voo voltasse em novembro. Tá. Via Lima. Voltaria com 3 vezes na semana via Lima, como era antes. Tá. Em novembro? Me disseram que era em novembro. Eu não tenho nada oficial. É só de boca, mas me falaram que era novembro. Copa, setembro?
4 de setembro. E companhias aéreas norte-americanas? Não, eles já estão voando. As Mas companhias aéreas americanas já estão voando. a partir do Brasil? A partir do Brasil, o grande problema é que nós brasileiros não podemos entrar nos Estados Unidos ainda, né? Sim, A sim. menos que você tenha, eu não sei se você tem, se com passaporte europeu pode entrar, mas se você passou por aqui tem que cumprir quarentena, eu não sei quais são os trâmites, mas como a gente não pode passar pelos Estados Unidos, nesse momento eu acredito que American Delta, não Não sei se são seria opção uma nesse boa momento. opção. Sim, sim. A Air Canada está voando também, aí do Canadá. Ok. Também eu acho que não é uma opção nesse momento para o brasileiro, né? É que o brasileiro não pode entrar na Europa nesse momento, o brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos, mas é uma questão de tempo também, né? Porque eles Sim, também, sim. o americano também está passando por uma situação bem complicada, né? O norte-americano está igual ao brasileiro, né? Nesse momento, uma crise, né? Tá pior também, né? Que, assim, com relação à crise, eu acho que eles têm um pouco melhor, mas com relação aos números também, é que assim, nós somos países continentais, nós somos muito grandes. A É, gente não pode tentar comparar Estados Unidos e Brasil com Itália e Espanha, né, gente? É desse tamanho, não dá. exatamente. É Ô, Lu, comparar elefante com pintinho, não tem como. não tem como. Mesmo o Canadá, que é um país de dimensão continental, mas tem a população menos do que o estado de São Paulo, né? Então, É, exatamente, mas a população é muito mais concentrada, não é tão espalhada igual é aqui, estão né? Aqui é um espalhadas. bicho espalhado. Sim, sim, Então, sim, a gente tem que, obviamente, entender e guardar as proporções do que a gente está falando, né? exatamente. E isso é bom também, Lu, porque vai dar tempo para o turista planejar, né, com cuidado e com carinho a sua viagem. E aí, dentro disso, eu queria te perguntar que sugestão que você dá para o brasileiro que deseja conhecer a Jamaica nos próximos meses. Olha, eu acho, é muito para mim, é muito fácil falar da Jamaica. Eu tenho um amor incondicional. Eu sei, eu já viajei com você para lá, eu vejo seus olhos Eu brilhando. sou meio jamaicana de coração. Eu amo aquele povo. É um povo feliz, é um povo muito simples. Ele é muito parecido com o brasileiro. Ele adora uma música, adora uma festa, adora dançar, adora ser feliz. Para ele está tudo sempre bom. Ele é um baiano que fala inglês, na verdade. Essa é a minha definição de jamaicano. É um baiano que fala inglês. Até o jeito mais lento é igual. Mas a Jamaica ela tem belezas incríveis. A gente tem várias opções. A gente tem Montego Bay, a gente tem Negril, a gente tem Ocho Rios, a gente tem Porto San Antônio, a gente tem a própria capital, que é Kingston, que aí tem um berço cultural para quem gosta de cultura, para quem gosta de museu, arte. Aí está o centro de tudo. Eu acredito que as pessoas, quando vão viajar, primeiro elas têm que buscar um bom agente de viagem que otimize a viagem deles ao máximo. Hoje em dia, a gente tem que dar muito valor para eles, porque eles estão se capacitando bastante. Sim. O agente de viagem hoje é uma ferramenta muito importante para você viajar. Vi de tudo o que aconteceu quando fecharam os aeroportos, gente. É uma O que você segurança faz para depois você. não te dá a resposta. Sim, sim. E Você, pôr o agente de viagem ali, atrás do operador, atrás da gente, sim. tentando te ajudar, é muito complicado. E o operador tá capacitando os agentes estão se capacitando, eles estão se reinventando, eles estão buscando conhecimento, eles estão aprendendo coisas novas que eles saíram da mesmice, eles saíram de somente vender aquilo que eles já sabiam, porque eles sabem que eles vão ter que se reinventar. Sim. Então, E hoje eu existem falo, destinos que vão demorar um pouco mais e existem destinos que já estão prontos, estão ali te esperando. Então, é, você não pode perder a oportunidade, né? não, Então, eu acredito que as pessoas, lógico, com parcimônia, com tranquilidade e com muita segurança, porque eu acredito que é assim, se você não está seguro, não faça. uhum, Faça somente se você está seguro. Se você realmente está seguro, você vai e busca. Porque senão o medo atrapalha, o medo é um impossibilitador, né? Então eu acho que a gente só pode fazer as coisas quando a gente está seguro. Eu posso te dizer, eu te dou 100% de segurança que lá está tudo sendo feito com muito carinho, com muita regra e com muito protocolo, senão, obviamente, a gente não ia colocar a vida de ninguém em risco.
Claro. A gente não estaria tendo esse bate-papo aqui agora, né, Lu? Se não fosse a gente acreditasse, né? E o legal da Jamaica é que lá a gente tem rio, a gente tem praia maravilhosa, a gente tem montanhas incríveis, ou seja, a gente tem todo tipo de natureza e todo tipo de vista e todo tipo de lugar para você poder conhecer. Por mais que, mas eu vou ficar no resort, gente, você pode ficar ou não, isso é uma opção sua. Tem lugares para passear, às vezes dá até para bater, você está pertinho do centro, dá para sair, bater uma perninha. Sim. Receber uma cantada de um jamaicano na rua, porque eles adoram fazer isso. É isso mesmo. E mais do que nunca, nesse momento, nessa fase que o mundo todo passa, isso que você falou do agente de viagem é super importante, porque quem faz a compra online, essa pessoa pode conseguir até um preço um pouquinho mais barato, mas ela Porque tudo que é muito diferente a gente tem que duvidar. sim, mas ela perde um suporte, ela perde uma pessoa que vai tomar conta de você do começo ao fim da viagem, que é o papel do agente nesse momento. Eu falo que em tempos de Covid-19 a gente tem de viajar, a gente tem de ir ao médico e ter a consultoria de um agente de viagem. É isso que a gente tem de fazer por enquanto, né, Lu? Com certeza, eles são super importantes e primordiais e, assim, eles E têm que tem ser muito mais conhecimento, valorizados do que eles são. sim. Eles não são tomadores de pedido, eles estudam, eles eles vão atrás da gente enquanto representante de destino para saber mais. Então, valorizem o teu agente de viagem, porque ele vai escolher a viagem de um jeito que você não perca tempo em transporte, porque quando a gente viaja, a gente vai buscar experiência, porque é tudo que a gente traz de uma viagem, né? Então, quanto menos tempo você perder em deslocamento, melhor, porque mais coisas você conhece e melhor você aproveita a viagem. Exatamente. Então, é isso que faz a diferença. Vai te escolher os melhores receptivos, você não vai ter problema, putz, não apareceram para me buscar, o que eu faço? Vá despreocupado, vá para aproveitar, Vai para vá ter aproveitar. essa experiência aí de viajar. Sim. Ô Lu, e para a gente terminar, eu quero fazer para você duas perguntas para a gente encerrar. O mundo inteiro está vivendo esse momento de pandemia, que principalmente para nós que trabalhamos com turismo, para a família do turismo, foi um momento muito disruptivo e desafiador. Mas para nós, como seres humanos, a gente também conseguiu tirar alguma coisa de boa desse momento. Eu queria saber de você o que vai ficar na sua lembrança como o melhor momento ou o lado bom que esta pandemia teve, segundo o seu ponto de vista. Muita gente fala, como tirar alguma coisa de bom de tudo isso? Eu acho que teve. A gente teve que se reinventar, a gente teve que se redescobrir na marra, a gente teve que enfrentar nossos medos, a gente teve que enfrentar nossos fantasmas, a gente teve que conviver muito mais com quem a gente só cruzava, né? Então, a gente teve que dar valor a quem realmente tem valor, que é a nossa família, e cuidar deles. Sim. A gente aprendeu a ser menos egoísta, a gente aprendeu a cuidar do próximo, a gente conheceu os vizinhos, porque Olha, a gente não bom, conhecia. hein? A gente não conhecia. A gente Sim, não sabia quem eram os vizinhos, porque cada um tem um horário, cada um tem. Então, tipo, alguém, pelo amor de Deus, tem uma aspirina para não ter que ir na farmácia, põe no elevador, aí você põe no elevador. Sabe, são coisas que você nunca pensou em fazer em outra época da sua vida. exato. Sim, sim. Né? O vizinho está doente, você leva um pedaço de bolo, são coisas que eram da época que não é a nossa. É, Né? exato. Então a gente aprendeu a ter um pouco mais de generosidade, a ter um pouco mais de empatia com o próximo, coisa que a gente, na correria do dia a dia, não esquecia da gente, quanto mais lembrar do próximo, né? Exato. Que Eu bom. acho que para esse lado foi positivo. Obviamente tem todos os contras, mas a gente tem que tirar alguma coisa de bom, né? Se a gente for pensar só no ruim, É, a gente não vai a lugar nenhum. a gente não vai para frente, né? A gente não ultrapassa esse desafio. Com E, certeza.
E para terminar, eu queria saber se você pudesse viajar agora. Você vai desligar esse Zoom aqui, vai pegar a mala e vai partir. Para onde você iria? Agora, já, eu já tô lá. Eu tava na Jamaica, com Em qual, certeza. em qual praia? Em qual praia? Em qual praia? Eu não sei em quais praias eu estaria em algumas delas. Eu iria para Útil Rio, certeza, porque lá é um lugarzinho. A Marisa que não me escute, mas lá é um lugarzinho que eu amo muito ali, a casa da Marisa. O Palace eu adoro lá, é como se fosse minha casa. A gente inaugurou aquilo praticamente, né, Clau? Foi mesmo. Oh, que Todo maravilha. mundo me trata como se eu fosse da família, eu gosto demais. Sim. Negril, eu tenho uma conexão com aquele lugar, com aquela praia que é fora do normal. Eu piso na Jamaica, eu acho que muda meu astral já, eu sou outra pessoa. Eu não sei, eu tenho a vibra jamaicana, eu gosto demais. Lá é um lugar extremamente sensorial, é um lugar extremamente que você sente a energia das pessoas muito rápido, muito fácil. Então, olha, eu já vou deixar para você um convite na sua próxima viagem à Jamaica, na sua primeira viagem à Jamaica. Eu quero que você mande uma foto sua para nós e o seu testemunhal do que você está vivendo lá, tá? Ai, com certeza, gente, eu espero que seja muito, 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 muito rápido. E vou deixar também um convite para você voltar e falar dos próximos destinos à medida que eles forem abrindo. Com Combinado? certeza, com certeza. A gente pode voltar porque eu já tenho dois abertos. Então, a Mais gente dois. vai aqui já vamos fazer a nossa agenda. Com certeza. Ô, Lu, Depois, Clau, vou te mandar uns vídeos lindos para você postar também, para mostrar para o pessoal como que a gente está esperando eles lá. mande para a gente colocar junto com com o nosso bate-papo, tá bom? Pode deixar, mando sim. Lu, um beijo grande, fique bem. Ó, tô te esperando aqui, hein? Ai, tô com tanta saudade, você faz tanta falta. Demais, nada. A gente faz um Zoom e a gente se encontra e quem sabe a gente se encontra na Jamaica, né? Com certeza. Senão eu vou aí no Canadá te ver. Ou, aqui você vai ficar aqui em casa. Oh, Um beijo. obrigada, se cuida. Você também. Obrigada. Tchau, obrigada.